Fala galera, análise pré-jogo de Corinthians e Santos pela 30ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica aquele pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e já compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá, começando pelo desempenho recente das equipes nas últimas rodadas, o Corinthians fez 5 jogos em casa nas últimas 10 rodadas. Foram 4 empates contra Goiás, Palmeiras, Flamengo e América e vitória sobre o Botafogo, 47% de aproveitamento para o Corinthians. Pelo lado do Santos, nas últimas 10 rodadas, 5 jogos fora de casa, derrotas para Atlético, América e Internacional, e vitórias sobre Bahia e Palmeiras, 40% de aproveitamento para o Santos jogando fora de casa. Olhando para algumas estatísticas desses jogos, o Corinthians teve em média 57% da posse de bola, um número mediano aí para um mandante, e o Santos 45% de posse de bola em média, um número de médio para baixo para um visitante. Em termos de criação, a gente vai analisar aqui passes decisivos, que são passes que permitem um chute a gol ou assistências para gol, e a expectativa de assistências, que mede a capacidade das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Para contabilizar na estatística, o jogador não precisa nem finalizar em gol. A ideia mesmo é ver se as equipes conseguem levar a bola até regiões mais favoráveis para a marcação de um gol. Pelo lado do Corinthians, em média, deu 12,2 passes decisivos por jogo e seus adversários 11,2. Em termos de expectativa de assistências, 0,86 em média para o Corinthians e 0,78 para os seus adversários. Aí, números equilibrados e números medianos aqui em termos de passes decisivos para o Corinthians e médio para baixo em termos de expectativa de assistências. Pelo lado do Santos, em média, seus adversários deram 13,6 passes decisivos por jogo e o Santos 8,6. Em termos de expectativa de assistências, 1,45 para os adversários, 0,8 em média para o Santos. Então aqui a gente vê que o Santos é superado pelos seus adversários, que tem tido aí em média números aí de médio para alto, tanto em passes decisivos quanto em expectativa de assistências, e o Santos aqui com números medianos, considerando que é o visitante. E olhando aqui para alguns aspectos de finalizações, em média, o Corinthians tem finalizado 15,8 vezes a gol por jogo e os seus adversários 15,4, então um equilíbrio aí em termos de número de finalizações. Mas só olhar a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas e nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que ajuda a gente a projetar o número de gols marcados que uma equipe deveria marcar com base na qualidade das oportunidades criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que os goleiros teriam para fazer as defesas. Então, com base na qualidade das oportunidades, o Corinthians marcou em média deveria ter marcado em média 1,07 gols por jogo e os seus adversários 0,92. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, os números ficam muito parecidos. 1,1 gol por jogo para o Corinthians, 0,96 para os adversários. Em termos de gols efetivamente marcados, 0,8 em média para o Corinthians e 0,6 para os adversários. Então a gente vê aqui um leve, números um pouquinho melhores para o Corinthians em relação aos seus adversários nesses quesitos, mas ainda assim números baixos, um número mediano de finalizações, números de médio para baixo em expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute, e um número baixo de gols marcados pelo lado do Corinthians. A gente vê aqui, todos os jogos aqui o Corinthians marcou no máximo um gol e tomou um gol ou nenhum gol. Então, jogos aí de poucos gols pelo lado do Corinthians. Agora olhando para o Santos, em média, os adversários deram 17,2 finalizações e o Santos, em média, 12 por jogo. Quando a gente olha para a qualidade das oportunidades criadas, a expectativa era que os adversários marcassem 1,58 gols por jogo e o Santos 1,57, aí um equilíbrio. Quando a gente considera também a qualidade das finalizações, aí os adversários têm vantagem, em média 2,03 a expectativa de gols por jogo e do Santos 1,77. Quando a gente olha para o número de gols efetivamente marcados, 2,6 em média para os adversários e 1 gol em média para o Santos. Lembrando aqui que esses números estão bastante influenciados pelo número de gols que o Santos tomou contra o Inter, um 7-1.
De qualquer forma, o Santos tem tido desvantagem aí no número de finalizações, na expectativa de gols pós-chute e no número de gols marcados em relação aos seus adversários nesses jogos fora de casa. E aí, para fechar nossa análise, vamos tentar ver aqui quem é favorito para o jogo, né? Com base no desempenho recente dessas duas equipes nesses jogos que a gente analisou. Lembrando aqui que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas, é só a gente tentar ver de fato quem é favorito com base nessas estatísticas. Então o que eu fiz? Simulei 10 mil partidas entre Corinthians e Santos, considerando aquilo que essas duas equipes e os seus adversários produziram nessas últimas partidas em termos de expectativa de gols e de expectativa de gols pós-chute. Então, começando pela expectativa de gols, a gente vê um equilíbrio. A probabilidade de vitória para o Corinthians de 36%, 26% de chance de empate e 37% de probabilidade de vitória para o Santos. Os resultados mais frequentes aqui, empate em 1-1 e depois vitória por 2-1 para o Corinthians ou 1-0 para o Santos. E aqui também com 9%, 2-1 para o Santos e 1-0 para o Corinthians. Então a gente de fato vê aí um equilíbrio. Agora, quando a gente considera a qualidade das finalizações, esse equilíbrio se mantém. Probabilidade de vitória do Corinthians em 38%, 25% de chance de empate e 36% de chance de vitória do Santos. Os resultados mais frequentes aqui, basicamente os mesmos, empate em 1-1, vitórias do Corinthians por 2-1 e 1-0 e vitórias do Santos por 2-1 e 1-0. Então a projeção aí é de um clássico equilibrado quando a gente olha para a expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute desses dois times nas últimas rodadas. Então fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Corinthians e Santos. Espero que vocês tenham gostado e fica aí meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise e o nosso canal crescer. Valeu!